Olá, seja bem-vindo. Hoje eu estarei resolvendo um exercício chamado Detectando Colisões, um exercício da Olimpíada Brasileira de Informática do ano de 2007. Então, vamos lá. Lendo o enunciado do exercício, a gente consegue ter um norte, um contexto do que vai ser feito aqui. Então, bora para a leitura. Detecção de colisão é uma das operações mais comuns e importantes em jogos eletrônicos. O objetivo, basicamente, é verificar se dois objetos quaisquer colidiram, ou seja, se a interseção deles é diferente de vazio. Isso pode ser usado para saber se duas naves colidiram, se um monstro bateu numa parede, se um personagem pegou um item, etc. Para facilitar as coisas, muitas vezes os objetos são aproximados por figuras geométricas simples, esferas, paralelepípedos, triângulos, etc. Neste problema, os objetos são aproximados por retângulos num plano bidimensional. Escreva um programa aqui. Dados dois retângulos, determine se eles se interceptam ou não. Então, neste exercício, ele pede a gente para fazer um programa aqui. Dado dois retângulos, a gente tem que calcular e retornar se eles ocupam o mesmo espaço num plano bidimensional. Nesse caso aqui, passando para o próximo slide, a gente tem as entradas, a gente vê que a entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido de um dispositivo de entrada padrão. Normalmente o teclado. Como a gente está trabalhando com Java, a gente vai usar o system.in. Cada caso de teste contém duas linhas. Cada linha contém 4 inteiros, maiores que 0 e menores que 1.000.000, separados por um espaço em branco representando o retângulo. Os lados do retângulo são sempre paralelos aos eixos x e y. Olha, vejam só. Cada par de números desse representa um ponto no nosso plano. E cada dois pontos, eles formam dois pontos diagonais, né, de um retângulo. E eles vão formar um retângulo ali com x tamanho, x área, né? E a gente precisa verificar se os dois retângulos da entrada, se eles passam, se eles ocupam um mesmo espaço no plano que a gente vai estar analisando. A saída é, caso não haja interseção, 0. Caso haja, a gente vai retornar 1. Aqui vamos analisar os exemplos de entrada. Esse primeiro supostamente colide. Então, supostamente ele tem uma interseção. Então, ele vai retornar 1. Esse segundo aqui, ele supostamente não tem uma interseção, então ele vai retornar 0. E esse terceiro aqui, supostamente intercepta sim, então ele vai retornar 1 aqui no final das contas. Para imaginar melhor essa questão, a gente não pode ficar só na mente. Se for necessário, a gente tem que dar alguns rabiscos, a gente tem que dar algumas explanadas, né, no problema. A gente precisa compreender ele também visualmente. Então aqui eu tenho um plano bidimensional com eixos x e y, e a gente vai representar aqui os exemplos para a gente poder compreender melhor o funcionamento dessa lógica. Temos aqui o exemplo 1. Os dois são os mesmos retângulos, então eles ocupam 100% do mesmo espaço. Então é lógico que eles colidem. Aqui no exemplo 2, a gente vê que são retângulos diferentes. A gente tem o que começa no ponto 0, 0, termina no ponto 1, 1, e o que começa no ponto 2, 2 e termina no ponto 3, 3. E eles não colidem, porque como a gente pode ver, o retângulo azul está totalmente à direita e totalmente acima do triângulo laranja. Opa, totalmente à direita e totalmente acima? Eu acho que essa pode ser a chave, né? Essa pode ser o nosso gancho para a gente formular uma sentença lógica para a gente poder fazer essa validação. Porque olha aqui, ó. Passando para o próximo exemplo. Esse começa no ponto 0, 0, termina no ponto 2, 2. Esse começa no ponto 1, 1, termina no ponto 3, 3. A gente tem essa área aqui de interseção. Ou seja, eles colidem nesse local aqui.
Ou seja, eles colidem. Voltando para o ponto onde não há colisão. Lembra que eu falei que ele está totalmente acima e totalmente abaixo e totalmente à direita do retângulo laranja? Então, vamos tentar generalizar um pouco mais essa lógica. Quando os dois retângulos não colidem, agora eu vou usar de referência esse retângulo azul aqui. Quando eles não colidem, ou ele está totalmente à esquerda, ou totalmente à direita, ou totalmente ou totalmente à direita, ou totalmente abaixo. Ele não pode estar não pode estar ocupando esse espaço aqui assim, sabe? Não pode passar dentro desse espaço delimitado por esses pontos. Se ele estiver tocando aqui nas bordas, provavelmente ele não vai considerar colisão, porque ele só está do lado do outro, ele não intercepta, ele não ocupa o mesmo espaço aqui assim. Aí vamos pensar aqui de uma forma mais lógica agora, dando nome aos bois. A gente tem aqui o retângulo 1, formado pelas coordenadas aqui de x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Voltar para cá. Vamos dar os nomes: x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. A gente vê aqui que esse retângulo aqui está totalmente à esquerda do retângulo azul. Então, para a gente determinar se o retângulo laranja está totalmente à esquerda do retângulo azul, o que a gente pode contar? A gente pode contar que o x2 ele é menor que o x3. Assim, ele está totalmente à esquerda do retângulo azul. E se fosse o contrário? Se fosse o retângulo laranja totalmente à direita do retângulo azul? O x1 ele ia ser maior do que o x4. Entendeu? E analisando o eixo y agora, ele está totalmente abaixo. Como a gente pode conferir se ele está totalmente abaixo? Quando a gente vê que o y2 ele é menor que o y3. E se ele estivesse acima, totalmente acima, a gente veria que o y1 ele seria maior do que o y4. E são condições somadas. Isso, ou isso, ou isso, ou isso. Porque ele só vai interceptar quando todas essas quatro forem falsas. Quando ele não estiver totalmente acima, quando ele não estiver totalmente abaixo, quando ele não estiver totalmente para cá ou totalmente para cá. Então, a gente tem aqui as condições pelo eixo y, x2 sendo menor que x3 ou x1 sendo maior que x4. E as condições pelo eixo y, y2 menor que y3 ou y1 maior que y4. Agora, para a gente finalmente saber essa interseção, a gente vai somar as condições dos dois eixos. Ou seja, a gente vai pegar essa daqui e essa daqui, a gente vai colocar um ou aqui no meio das duas, porque a gente vai estar somando dessa forma. Aqui a gente tem a do eixo x e a do eixo y. A gente vai somar elas. Isso aqui vai retornar se há ou não uma interseção. Então, vai retornar verdadeiro caso não haja interseção. Isso aqui vai retornar verdadeiro caso não haja interseção. Ó, esse daqui, ele está totalmente à esquerda? Suponhamos que está. Ou seja, independente do que tiver para frente, ele vai retornar verdadeiro, porque se ele está totalmente à esquerda, ele não pode haver interseção. E assim segue os outros. Está totalmente à esquerda, está totalmente à direita, está totalmente abaixo, está totalmente acima. Agora, passando ao código, o que a gente precisa fazer na hora. A gente precisa inicializar as variáveis, que são aqueles 8 pontos. A gente precisa comparar se há interseção, que é fazer a checagem daquela sentença. E a gente precisa gerar a saída, que vai ser correspondente aos zeros ou uns, dependendo do que for
entrado lá, né? Então agora, bora para o IntelliJ, para o nosso ambiente de programação, para a gente poder fazer o código. Aqui eu já fiz a minha classe, colisão, já declarei meu static void main. E para ler do system.in eu vou declarar um scanner. Bom que o IntelliJ já facilita muito o nosso trabalho, né? Agora eu vou entrar com os pontos e fazer a leitura deles. O IntelliJ ajuda bastante, né? Já me ajuda a ir declarando. E aqui a gente faz a nossa condição. Vamos lembrar lá da condição lá no nosso slide. Vamos retornar aqui. Aqui, ó, a gente vai pegar essa sentença aqui que a gente formulou. Suponhamos, ó, que a gente está numa maratona. A gente chegou nessa conclusão aqui, nessa sentença, no papel. Então a gente vai só pegar ela e vai copiar lá no nosso IntelliJ. Então a gente tem aqui x2 é menor que x3 ou x1 maior que x4 ou y2 menor que y3 ou y4 menor que ou y1 maior que y4, né? Então a gente pode dar um tab aqui, porque ele já completou automaticamente, e a gente vai dar um system out aqui. Opa, dei 2 enter sem querer. Isso aqui vai retornar se não há interseção. Então, quando não há interseção, preciso retornar valor 0. Se tiver interseção, que é o senão daqui, né? O único caso que sobrar, a gente pode digitar um aqui, que ele vai dar a saída. Agora, a gente vai lá pegar um exemplo de saída do nosso exercício para fazer os testes. A gente vai dar um run aqui. Tá compilando o código. Aqui, ó. Vamos testar esse retângulo aqui, ó. 0011, 0011. Que é aquele mesmo do exercício, né? Ele retornou 1 como devido. Agora vamos pegar aquele segundo caso, onde também há colisão, para a gente poder confirmar se é isso mesmo. A gente tem aqui o 0022, 1133. Olha, ele também retornou 1, então até aqui tá tudo bem. Agora a gente pega aquele lá onde não houve colisão, para a gente testar se está certinho mesmo, se ele vai chegar na conclusão que não há interseção. A gente vem aqui, 0011, 2233. Olha, ele retornou que não há interseção. Então, é isso. Foi um problema simples de se resolver. Eu trouxe ele mais para ilustrar como é o processo de abstração do problema, né? Principalmente de problemas mais geométricos, onde se tem muito apreço pela visualização do código, né? Visualização do problema. Quando você visualiza o problema de uma maneira mais visual, é mais fácil de distinguir, de reconhecer a solução, como foi o caso ali dos nossos pequenos retângulos, né? Talvez se eu não tivesse desenhado, seria mais demorado para reconhecer esse padrão aqui, seria mais demorado para reconhecer essa condição de estar totalmente à esquerda, totalmente acima e etc. Então, é isso e até a próxima.